Boa tarde a todos, que bom estarmos mais uma vez, vamos falar sobre eletro, e o tema de hoje a gente trouxe alguns casos que a gente sempre faz esse comentário, né, do laboratório para o dia a dia do consultório. Então a ideia é introduzir a eletrofisiologia, falar um pouco sobre a eletrofisiologia de uma forma que ajude no dia a dia, né, de uma maneira que seja realmente para desvendar aquilo que, às vezes, a gente acha como algo muito difícil. Então, eu sempre falo que começar a escutar um pouquinho sobre caso clínico é a gente entender um pouquinho e ter vontade, né, de falar sobre eletrofisiologia. Então, essa é a proposta do encontro de hoje, e o encontro de hoje a gente vai falar sobre alguns casos escolhidos pensando em programação cirúrgica. Então, esse é o olhar desse encontro. Então, são casos em adultos e também na oftalmopediatria, que pode ajudar no dia a dia aí do consultório quando se pensa em programação cirúrgica. Bem-vindo a todos e vamos aproveitar. Esse primeiro paciente, masculino, 45 anos, ele veio com uma queixa de embaçamento visual em ambos os olhos, principalmente em ambientes iluminados, desde 2012. Então, essa queixa é em torno de 9, 10 anos. Atualmente, ele refere uma perda de contraste do olho esquerdo, também fotofobia, alteração do campo visual paracentral. E tem uma catarata em estágio inicial em ambos os olhos, pior nesse olho esquerdo. Ele foi submetido ao implante de lente intraocular de câmara anterior nos dois olhos em 2010. Então, 2 anos antes do início da queixa de embaçamento visual dele. A refração atual é uma refração baixa, não prescrita. Ele nega histórico de doença retiniana na família ou consanguinidade. Tem um estado geral bom de saúde e está em uso só de Neomax. A acuidade visual informada, sem correção óptica pela tabela ITDRS, foi em olho direito de 20/125 e no olho esquerdo de 20/100. Melhora um pouco com fluorescenopeico, indo de 20/125 para 20/80 nesse olho direito, e no olho esquerdo de 20/100 para 20/50. Sung, você comenta um pouquinho sobre Essa questão do fundo de olho, é claro que tem a midríase um pouco limitada, então a gente vê uns artefatos na região periférica da foto, a gente vê que tem um disco com formato normal, aspecto aparentemente normal, sem alteração de relevo, escavação fisiológica. Ele tem esse fundo meio tigroide, que é esperado para alta miopia, de -13, -16. Os vasos, eles são mais atenuados, esperados para alta miopia, mas nada que chame atenção, é um bate-olho fundo miópico. E a gente vê a imagem do segmento anterior, a LIO da câmara anterior bem posicionada, centrada a O. Então, essa paciente com essa queixa vaga, alto míope, nós fizemos ERG de campo total, temos à direita a referência para alta miopia, um pouco menor que o paciente, mas o que chama atenção é esse atraso da resposta de bastonetes e amplitude muito reduzida, inclusive nesse olho esquerdo, que é um olho um pouco menos míope, né? -13. Mas, assim, a gente observa um quadro simétrico de ERG alterado, com atraso da resposta escotópica e amplitude reduzida, tanto de bastonetes quanto de cones. É uma redução significante, importante. Nesse slide a gente vê também, além do ERG de campo total, ele veio para o potencial visual evocado por flashes de luz para avaliação do processamento visual. Então, a gente vê que essa acuidade visual dele, com essa alteração encontrada no ERG de campo total e as queixas visuais, quando a gente faz um PVE por flash de luz, a expectativa é que tenha um PVE por flash de luz dentro da normalidade em relação ao tempo e em relação à amplitude, porque o flash de luz é um processamento bastante rudimentar. E quando a gente realiza esse PVE por flash de luz, a gente encontra o que a gente chama de N2P2, que é o tamanho da resposta de pico a pico, que é o terceiro e o quarto ponto. A gente vê essa amplitude reduzida, o que nos chama a atenção desse processamento, né? Então, a gente vê aí que há um sofrimento em alguma, né, possivelmente por essa retina ou por alguma alteração do nervo óptico, quando a gente pensa nesse processamento luminoso que é bastante rudimentar.
Então, o PVE por flash de luz veio para complementar essa alteração encontrada, tanto no ergo de campo total, quanto o PVE por flash de luz. Uma queixa que deve ser levada em consideração, mesmo porque é uma queixa que aparece 2 anos depois do implante da lente da câmara anterior, e ele tinha tido um bom sucesso cirúrgico na ocasião. Então, como há uma programação, né, para pensar se é uma queixa dessa lente que foi implantada atualmente por conta dessa catarata que agora começou a aparecer, foi solicitado esses exames. Então, a gente olha aí até que ponto que isso vem de uma alteração pela situação da alta miopia e da intervenção cirúrgica que houve, e dessas alterações que a gente tem encontrado na retina. Eu acho que primeiro, entender o motivo de pedir PVE por flashes e ergo de campo total. Porque assim, é um paciente automíope, com uma queixa recente, acuidade visual reduzida, e provavelmente o médico quer saber se tem algum comprometimento, perda visual pela catarata ou não, foi solicitado esses exames. Mostra que tem um comprometimento, sim, significante, a ponto de reduzir PVE por flash. O ERG foi fundamental para detectar que tem, sim, alteração retiniana que justifique a perda visual, a queixa visual dele. E essa questão, esse caso é importante para chamar a atenção de possibilidade de ter uma retinopatia em pacientes com alta miopia, com a miopia degenerativa. Então, é sabido que a ergo de campo total reduz em casos de alta miopia, diretamente proporcional ao grau de degeneração miópica. Mas a detecção de retinopatia pode muito bem ter uma distrofia retiniana junto também, e o diagnóstico é muito difícil, né? Então, a gente chama atenção para a necessidade desse acompanhamento mesmo. E até quando a gente pensa na ocasião que foi realizada essa cirurgia do implante de lente há 10, 12 anos atrás, e se a gente tivesse como comparar os achados quando ele sentia um bom sucesso cirúrgico com os dados de agora que ele